Vocês estão aqui hoje? Vocês podem cooperar com a mensagem hoje à noite? Vocês podem cooperar com Jesus hoje à noite? Aleluia. Deus marcou um encontro com você e Ele não quer ficar falando sozinho. Amém? Aleluia. Você trouxe sua Bíblia hoje, declara assim comigo: eu amo minha Bíblia. Diga assim: a Bíblia é Deus falando comigo. Diga assim: e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga assim: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga assim: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga assim: a minha vida, o meu coração tem espaço suficiente para receber tudo que o meu Deus tem para mim, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu ouvi recentemente uma grande pregadora chamada Sandra Gomes compartilhando sobre uma personagem da família de Lázaro e Marta, chamada Maria. E eu fui muito impactado enquanto ela rapidamente mencionou alguns estágios da vida dessa irmã Maria. E ela até enfatizou que não era Maria a mãe de Jesus, apesar de que nós temos, pelo menos nessa igreja, nós temos uma estima muito elevada por Maria, a mãe de Jesus. Amém, queridos? Nós somos evangélicos, mas nós não somos contra a palavra de Deus. Nós amamos tudo aquilo que da parte de Deus está na sua palavra. Mas nessa noite, nós queremos, foi o que Deus ministrou no meu coração. Eu quero compartilhar, assim, de todo o meu coração com vocês, a importância de nós estarmos aos pés de Jesus. Aleluia. Eu prometo para vocês que brevemente eu vou pregar sobre prosperidade, sobre você prosperar, crescer e avançar. Mas hoje eu vou pregar sobre a importância de nós estarmos aos pés de Jesus. Amém. Aleluia. Se você quiser abrir sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 10, e o versículo 38 ao 42, e nós vamos ver 3 momentos na vida de Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, onde, assim, o exemplo que ela deu tem um poder maravilhoso de impactar nossas vidas. Vocês estão comigo? Aleluia. Vocês vão concordar comigo, antes da gente ler, que nossas vidas, a vida de cada um de nós, se você tem 20 anos, 40, 60, né, Ronaldo? Não importa a idade que você tenha, Juninho, com seus cabelos brancos, não importa a idade que você tenha, a nossa vida, ela é formada de fases, etapas, momentos, estações. Eu sei que se você fosse fazer uma retrospectiva, mesmo você sendo jovem, com 20 anos, 15 anos, você já teve momentos na sua vida, momentos maravilhosos, momentos de grande alegria, e você já teve momentos de frustrações, momentos difíceis, momentos de tribulação e assim por diante. De fato que nós somos obrigados a admitir que a vida de qualquer filho de Deus, ela é feita por, tipo assim, estações. Existem estações agradáveis, maravilhosas, mas existem estações que são difíceis. E quando você lê sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar na vida de grandes homens e mulheres de Deus, momentos bons e momentos difíceis. Momentos de alegria, mas momentos de grandes tribulações. Vocês estão comigo? Aleluia. A nossa vida, de um modo geral, ela não tem somente momentos de tribulações. Eu já fui fazer uma análise da minha vida e eu observei que, no geral, nós temos dias que eu chamaria de dias normais.
Dias onde nem está acontecendo nada muito extraordinário, nem está acontecendo nada muito complicado, difícil, tribulento. Será que existe isso? O tribuloso, complicado. Se você pegar 7 dias da sua semana, ou os 30 ou 31 dias do mês, você vai observar que a maioria dos nossos dias são dias tipo assim, você trabalha, você resolve coisas, paga contas, vem à igreja. Nós podemos chamar esses dias de dias normais. Vocês estão comigo? Mas existem dias da nossa vida, nós não desejamos que esses dias cheguem, mas que são dias de grande tribulação. A Bíblia chama esses dias de o dia mau. O dia onde você não desejava que algo ruim acontecesse, você não queria que acontecesse, mas o dia mau chega, não manda aviso e chega para qualquer um de nós. Vocês estão aqui? Mas também existe na vida do crente dias de grande alegria, dias de vitória, dias de celebração. Amém, amados? E como viver esses dias? Como contar nossos dias? Como viver os dias normais, os dias difíceis, os dias de alegria? Como vivermos esses dias agradando a Deus? É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. Amém? E já vou dar a resposta. A melhor forma de você viver seus dias nessa terra é aos pés de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mesmo em Eclesiastes, capítulo 3, ele fala que há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E ele chega a dizer que há um tempo para cada etapa da nossa vida. Há um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Amém, amados? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de se alegrar e há tempo mesmo de se entristecer. Há um tempo determinado debaixo dos céus para cada momento das nossas vidas. Aqui, em Lucas 10 e o versículo 38, se você encontrou, eu vou ler aqui. Ele diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Por favor, repita assim comigo: aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. A ouvir-lhes os ensinamentos. Versículo 40 diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então, se você for ser bem observador da palavra, bem criterioso, você vai ver que nós lemos uma passagem do início ao fim, e nessa passagem você não viu nenhum cego voltando a ver, nem um paralítico andando, nem um morto ressuscitando. Ou seja, nada de tão extraordinário aconteceu nessa passagem. Poderíamos dizer assim, nada de tão espetacular. Mas vocês vão concordar comigo que não eram todos os dias que Jesus, em pessoa, Jesus guiado pelo Espírito Santo, Jesus cheio do Espírito Santo,
Jesus andando no poder do Espírito Santo na casa de Marta, sua irmã Maria e seu irmão Lázaro. Jesus lá. O que Jesus estava fazendo naquela casa? Alguém pode me ajudar? O que Jesus estava fazendo na casa de Marta? Alguém pode me ajudar hoje à noite? Jesus estava ensinando a palavra de Deus. E eu quero dizer com isso para vocês, nós não temos detectado nesse texto nada de tão espetacular, especialmente para os crentes que são bebês na fé, os crentes que são imaturos, que ainda são crianças na igreja, que eles não sabem participar de um culto se não tiver algo muito espetacular. Os bebês são assim. Neste dia, Jesus estava ensinando a palavra de Deus. Jesus estava buscando alcançar o coração daquela família. Jesus estava querendo alinhar as coisas naquela casa. A sua Bíblia diz que Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. E com esse primeiro ponto eu quero dizer para vocês, há dias normais na nossa vida, dias de culto na igreja, dias onde nada de espetacular aconteceu na sua vida, que na maioria das vezes, não é que Deus não esteja fazendo alguma coisa, mas é que Ele está buscando alcançar a sua atenção para aquilo que Ele quer ministrar ao seu coração. Tem tempo de grandes milagres, tem tempo de grande mover, tem tempo de grande avivamento, de curas, de sinais, de prodígios, de maravilhas, mas tem tempo também na nossa vida de parar para ouvir Deus. Vocês estão aqui? Aleluia. Não é verdade que simplesmente estando na igreja, simplesmente estando no rema, simplesmente estando na conferência, simplesmente estando no grande evento da igreja, você está ouvindo Deus. Perceba que Maria não somente estava na casa onde Jesus estava pregando, ela estava aos pés do Senhor. Em dias normais, em dias de trabalho, em dias corriqueiros, em dias comuns, nós precisamos aprender a estar aos pés do Senhor. Amém, queridos? No final dessa mensagem, se você não entender tudo que Deus quer falar, eu já vou antecipar. Deus quer nos trazer para um lugar de humildade na nossa vida. Não para um lugar de nariz empinado. Não para um lugar de eu já sei isso, eu já ouvi essa palavra. Não para um lugar de eu já fiz o rema. Não para um lugar de eu já fui a tantos congressos. Deus não quer ouvir isso de nós. Ele quer nos trazer para um lugar, e esse lugar se chama humildade. Amém? Ninguém no planeta Terra cresce em nenhuma área da sua vida, sobretudo na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, se não aprender a ser um homem ou uma mulher humilde. Humildade não é um dom. Humildade não é um presente que Deus nos dá. Humildade é uma determinação de coração para estar aos pés do Senhor. Amém? Você não acha curioso que ele poderia falar que ela estava, sentada, ela estava observando, ela estava de longe, ela estava lá no quintal. Há muitos lugares, ou há muitas posições, vamos dizer assim, há muitos posicionamentos, há muitas formas, há muitas atitudes que nós podemos estar quando Jesus está falando conosco. Há muitos jeitos, vamos por assim dizer. Mas eu quero te dizer que quando o nosso coração quer aprender verdadeiramente de Deus,
A melhor posição é aos pés do Senhor. Não é encarando Jesus. Não é dando uma de sabichão. Não é questionando o Senhor. É humilde aos seus pés. Vocês estão aqui? Aleluia. Perceba que nós não vamos nos deter tanto nessa passagem, mas enquanto Maria estava aos pés de Jesus, e Maria era da mesma igreja evangélica que sua irmã Marta e seu irmão Lázaro. Igreja evangélica de Betânia, da casa de Betânia. O verbo no lar, na casa de Betânia, lá em Betânia, na cidade de Betânia. Eram da mesma igreja evangélica, frequentavam os mesmos cultos. E quem estava pregando nessa noite, amados? Quem era o pregador da noite? Jesus. Meu Deus. Se você estivesse num ambiente, numa casa, numa sinagoga, numa igreja, num tabernáculo, num prédio, num templo, na sua casa, e Jesus fosse o convidado da noite para pregar, o que você decidiria fazer nessa noite? Vocês não vão acreditar. Mas Marta, irmã de Maria, decidiu se ocupar com outras coisas. Jesus estava na casa. Jesus estava pregando. Jesus estava trazendo pepitas preciosas dos céus. Palavras de salvação. E o que Marta resolveu fazer? E cuidar das coisas. Ela estava ocupada e preocupada com muitos afazeres. Estava tão cheia de lógica, de razão, de si mesma, que ela deu uma, tipo, lá no Nordeste fala, um carão em Jesus. Ela chamou a atenção de Jesus. Ela disse, Senhor, vem aqui. O Senhor não se incomoda que eu fique trabalhando aqui nessa casa enquanto essa, tipo, na minha linguagem, nova versão do pastor Albério, essa tonta. Porque quem, em pleno século 21, decide ficar aos pés de Jesus, tem que ser muito tonto, né? Podendo estar em casa, a igreja agora transmite pela internet. Olha que maravilha! Tem que ser muito... Sair de casa, vir para a igreja, ficar aos pés de Jesus. É engraçado que pessoas carnais, pessoas que não se prostram aos pés de Jesus, é muito curioso que elas são pessoas muito nariz empinado, cheias de razões, críticas, por qualquer coisa, elas falam o que dá na telha. Mesmo que seja na cara de Jesus. Imagine na cara dos pastores. Vocês estão aqui? Você começou a entender a mensagem? Aleluia. Amados, Maria, quando os dias eram comuns, quando, mesmo na presença de Jesus, não haviam grandes milagres, nenhum cego voltou a ver naquele dia, nenhum morto voltou à vida, ressuscitou, ela estava aos pés de Jesus. Eu quero dizer isso para você. Nos dias comuns da sua vida, no dia que você simplesmente tem que levantar cedo e trabalhar e terminar o dia, às vezes questionar, puxa, mas não aconteceu nada de tão extraordinário nesse dia. A palavra de Deus para você num dia como esse é, fique aos pés de Jesus. Não deixe de aprender do Senhor só porque neste dia, de repente uma segunda-feira, de repente uma quarta-feira, uma quinta,
Só porque nesse dia nada de tão extraordinário aconteceu, isso não significa que você deva deixar de estar aos pés de Jesus. Todo dia é dia de ouvir Deus. Todo dia é dia de ouvir as instruções de Deus. Vocês estão aqui mesmo? Em um outro momento, aqui em João capítulo 11, a Bíblia fala sobre essa mesma irmã Maria. Só que neste momento, nesta ocasião, a palavra nos fala que Lázaro estava enfermo. Lázaro era o irmão, de Marta e Maria. E a enfermidade dele, como nós já conhecemos, não era uma enfermidade qualquer. Depois de 2 dias, ele veio a falecer. Agora imagine a cena. Quando a sua Bíblia diz que esta família era composta de Marta, Maria e Lázaro, você pode começar a imaginar, já não havia papai, já não havia mamãe, e naqueles dias, o homem da família, mesmo sendo o irmão, morrendo, significa a coisa ia ficar muito feia. Não era como hoje, onde as mulheres já têm uma grande ascensão no trabalho, na sociedade. Não, naqueles dias, os homens trabalhavam. Naqueles dias, a figura do homem era uma figura paterna, quem cuidava das coisas. E a sua Bíblia diz que naquela família, inclusive ela chega a relatar, em João 11, versículo 5, que Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. Um dos raros lugares na Bíblia onde você vai encontrar a palavra declarando nome por nome pessoas a quem Jesus amava. Em outras palavras, esta família era uma família muito amada por Deus. Amém, queridos? Como a minha família e a sua família também é muito amada por Deus. Mas mesmo numa família assim, o dia mau chegou. Um dia de tristeza chegou. Um dia de grande tristeza. Vocês vão concordar comigo que foi uma grande perda. Amém, amados? Todo mundo estava triste. Todo mundo estava chorando. Mas aqui, em João capítulo 11, Evangelho de João, capítulo 11, e o versículo 32, nos relata o encontro desta mesma Maria com Jesus. Depois, já 4 dias haviam se passado, Lázaro já tinha sido sepultado. Diz o texto que todos estavam chorando, pranteando, E diz aqui, quando Maria, João capítulo 11 e o versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. Vocês estão aqui, amados? Pare aí um pouquinho. Parece que já era algo instintivo. Tipo assim, Jesus não ia pregar, não ia começar o culto. Havia muito luto, muita dor, muita tristeza. Especificamente a palavra dor. Diga assim comigo, dor. Eu não sei se você já passou por momentos assim. Momento de muita dor. Não necessariamente porque perdeu um ente querido. Às vezes, a perca de um emprego. Às vezes, uma situação na família desastrosa pode causar muita dor em qualquer um de nós. Vocês estão aqui? A pergunta não é o que eventualmente podemos passar de tristeza, mas qual será nossa atitude quando esse momento chegar. Os dias normais, se você for fazer uma retrospectiva da sua vida, eles serão a maioria absoluta. Talvez chegue a 99% dos seus dias normais. Não dá para transformar todos os nossos dias em dias espetaculares.
Por mais que você seja ungido da fé, pregador, animado, motivado, mas a maioria dos nossos dias, a verdade, irmãos, é que são dias normais. Que a gente dorme, acorda como a maioria dos seres humanos mortais. Vocês estão aqui? Além dos dias normais, existem dias que são dias de dores, dias de grande tempestade. Dias onde muitas vezes você olha para os quatro cantos e não vê ninguém, e nem quer ver ninguém. Mas, em dias assim, hoje à noite, Deus está te ensinando o melhor lugar para você correr, para você estar, é para os pés de Jesus. Dias de dores não são dias de você murmurar contra Deus. Dias de dores não são dias de você encontrar aquela irmã que fala de todo mundo na cidade, que fala das autoridades, e você se juntar a ela para compartilhar a sua dor. Não é, amados. Dias de grande dor é dia de você correr e se prostrar aos pés de Jesus. O salmista Davi, em momentos difíceis, ele dizia assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E ele dizia: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Amados, em dias difíceis, o nosso socorro está em Jesus. Temos que ter a mesma atitude dos dias normais, devemos ter essa mesma atitude nos dias difíceis. Não é porque as coisas não estão saindo do jeito que a gente planejou. De repente nas finanças, de repente naquela compra que você ia fazer, de repente na sua família, ou mesmo que tenha havido uma grande perda na sua casa. Não é porque as coisas fugiram do seu planejado, da sua imagem, dos seus planos, que agora você vai correr para outro lugar. Não, amados, existe um lugar de segurança para nós. Existe um lugar de consolo, de conforto. Existe um lugar que mesmo quando a gente não está bem, o Senhor pode nos levantar. Que lugar é esse? Aos pés do Senhor. Amém, amados? A igreja não é aos pés do Senhor, mas a igreja é um canal de Deus para te levar a você viver aos pés do Senhor. Lá de Tiago, capítulo 4, versículo 6, ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas Deus concede sua graça aos humildes. Ele continua falando no versículo 7 de Tiago 4, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus. E lá no final ele diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Aleluia, amados. Sabe que se achegar aos pés do Senhor não é uma atitude de fraqueza, não é uma atitude de crente mais ou menos, crente que não sabe o que quer da vida. Na verdade, a atitude mais nobre na vida de um filho de Deus é se humilhar na presença do Senhor. É ter um coração quebrantado, ao invés de viver com o nariz empinado, querendo fazer o que bem entende, querendo ser independente, querendo ir no dia que bem entender, que der vontade, querendo que o mundo inteiro faça cafuné na sua alma, porque você não está bem. Ao invés de ter esse tipo de pensamento, nós precisamos aprender, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos prostrarmos aos pés do Senhor. Vocês estão aqui? Aleluia. Eu sei que é moda, é a moda gospel mais conhecida. Correr para Deus,
para buscar as bênçãos de Deus. Correr para a igreja para contar as bênçãos de Jeová. E não é errado você querer as bênçãos de Deus. Errado é você não ter um coração quebrantado diante de Deus. Um coração rendido ao Senhor. Um coração que ama estar na presença de Deus. Vocês estão aqui, amados? Aleluia. Nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Quando as coisas fogem totalmente do planejado, a dica que Deus te dá hoje à noite é: vá para os pés de Jesus. Aleluia. Aqui em João capítulo 12, e hoje a mensagem será muito rápida, direta e objetiva. João capítulo 12, nós temos um terceiro momento na vida desta mesma irmã, a irmã Maria. Por favor, diga assim comigo: a irmã Maria. Aleluia. Você ouviu falar tanto do irmão Paulo? Ouviu falar tanto do irmão Pedro? Pois bem, a irmã Maria foi uma bênção extraordinária. Vocês estão aqui? Aleluia. Se não fosse, não estava registrado na sua Bíblia. Perceba aqui em João capítulo 12. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, a cidade dessas irmãs, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, para variar, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, misericórdia, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Finalizando no versículo 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus. Aleluia. Deixa eu recapitular aqui com vocês. Nós começamos a mensagem aqui falando sobre dias normais, o nosso cotidiano, dias comuns. E em dias normais, tanto é a vontade de Deus, como é o grande desejo do pastor de vocês, que a gente busque estar aos pés de Jesus. Amém? Em um segundo momento, nós falamos sobre o dia mau. Aquele dia de uma grande tempestade, onde as coisas deram tudo errado. Ou onde você teve uma grande perda, onde um sonho que você tinha, bagunçou de vez. E um dia como esse, um dia de dor, de grande luto, o melhor lugar para nós irmos é para os pés de Jesus. Mas agora, você vai concordar comigo que Lázaro tinha ressuscitado. E Lázaro ressuscitou o irmão querido, ressuscitou o homem da casa, ressuscitou as finanças da família, ressuscitou muita coisa naquele lugar. Amém, amados? E, para completar, quem vai para a festa? Quem vai para a ceia, para o banquete? Jesus. E com Jesus, quem estava na mesa, ao lado de Jesus? Quem lembra? Lázaro. Lázaro ali, mas era o troféu. Lázaro ali era a prova da bondade de Deus.
Lázaro ali era uma prova que Deus realiza grandes coisas em nossa vida. Lázaro ali, mas era o sinal que aquela festa tinha um motivo real de ser. Era um banquete para celebrar o que Deus tinha feito naquela família. Eram dias de alegria. Na sua vida tem dias de alegria? Sabe que nós precisamos aprender a celebrar o que Deus tem feito em nossa vida? Não importa se foi uma pequena bênção de uma promoção no emprego, ou se foi uma grande bênção, tipo um ente querido se converteu, um parente querido se converteu, um filho se voltou para o Senhor, você recebeu sua casa própria, você recebeu um novo chamado na igreja. Não importa o tamanho da bênção, se Deus estava envolvido, é tempo de celebrar. Aleluia. Diga assim comigo, celebração. Por muito tempo, os crentes aprenderam, ou eles desenvolveram um raciocínio que quanto mais cabisbaixo, quanto mais esquisito, quanto mais religioso, mais eles estavam agradando a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus quer ver você alegre e celebrando. Deus quer ver você celebrando o que Ele está fazendo na sua vida. Deus quer ver você com o troféu na sua mesa e você podendo dizer, isso só poderia ter sido Deus na minha vida. Deus quer ver você com um bom testemunho na sua casa. Sua casa, sua família, seus netos, seus filhos, seus amigos, seus pais precisam conhecer o que Deus está fazendo na sua vida. E você precisa ser um homem ou uma mulher que celebra, que comemora, que vibra, que posta. Verbiano não posta besteira na internet. Verbiano posta o que Deus está fazendo. Verbiano celebra o que Jesus está fazendo. Verbiano comemora, glorificando o nome do Senhor. Amém, amados? Verbiano não vem para a igreja para se alegrar, já vem de casa alegre. Verbiano celebra na igreja, dança, pula, grita, louva. Amém, amados? Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Se nós aprendermos em dias normais, em dias difíceis, estarmos aos pés do Senhor, quando chegar o dia de alegria, nós não vamos querer outro lugar para estar. Porque não há um lugar melhor para se viver do que aos pés do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Não importa se na igreja existem Judas Iscariotes, amados. Jesus tinha 12 discípulos. 12 discípulos. Um deles era o tesoureiro da igreja. E o tesoureiro era ladrão. Misericórdia. O tesoureiro de Jesus era ladrão, era e linguarudo. Porque gente carnal tem um defeito que você detecta de longe. A língua dele é solta. O sábio, ele é discreto, ele é prudente, ele sabe a hora de falar. Mas o carnal, ele fala com um, fala com o outro, fala pelas costas, fala do pastor, fala de todo mundo da igreja. Não se contenta. Não existe uma igreja boa para um crente carnal. Não existe no planeta Terra nenhuma para um crente carnal. Toda igreja não presta. Só ele, carnal, que presta. Devia estar no céu. Aleluia. Minha esposa já está me chamando a atenção. Aleluia. Vocês estão aqui? Aleluia. Deixa eu falar algo com vocês muito importante. Dias de grande alegria são dias de a gente celebrar o que Deus tem feito em nossas vidas. Mas existe uma forma de como celebrar, que nós ainda podemos aprender com a nossa irmã Maria. Ela não somente agora foi aos pés de Jesus, mas ela foi com algo para oferecer.
Vocês estão aqui? Da primeira vez ela estava aos pés, ouvindo. O que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tem para a minha família? O que o Senhor tem para o meu ministério? O que o Senhor tem para a nossa igreja? Estava ouvindo os ensinamentos de Jesus. No segundo momento, havia grande dor, grande luto, mas deixa eu te falar uma coisa, mesmo sem entender muitas coisas, mesmo quando você não entende o porquê das coisas estarem acontecendo desse jeito, vá para os pés do Senhor. E se Jesus não conseguir te ensinar, te ajudar, te socorrer, mas ninguém mais vai conseguir. Mas em dias de grande alegria, dias em que a vitória chegou, dias em que você está constatando o que Deus fez por você, amados, não apenas vá para os pés de Jesus. Pastor, misericórdia. Até agora eu estava falando que era para ir para os pés de Jesus. Mas deixa eu dizer algo. Dias de grande alegria, dia de celebrar o que Deus fez na sua família, na sua vida, o que Deus restaurou, o que Deus te abençoou, a casa nova que Ele te deu, é dia de você expressar gratidão aos pés de Jesus. Aleluia. Esta mulher aqui, amados, ela poderia trazer qualquer vasinho de perfume e colocar aos pés de Jesus. Não é de hoje que existem milhões de tipos de perfumes. E vocês sabem, principalmente as mulheres, que existem perfumes de 1 centavo até de 1 milhão. Agora pensa aqui comigo. Em um dia que você vai celebrar algo que Deus fez na sua vida, que perfume você escolheria para depositar aos pés de Jesus? O de 1 centavo ou o de 1 milhão? Aleluia. Quando Maria estava aprendendo aos pés de Jesus, a gente pode aprender algo com ela. Quando Maria aqui estava passando por um momento de grande dor, a gente pode aprender algo com ela. Mas quando ela estava celebrando a bênção de Deus na sua vida, nós ainda podemos continuar aprendendo algo com ela. Amém, amados? A avareza não combina com o crente. Mesquinharia não combina com o crente. Mão fechada, mão de figa, deixar a carteira em casa para não semear na igreja, não combina com o crente. Língua solta. Mas essa igreja só vive pedindo dinheiro. Isso não combina com você. Amém, amados? Um coração grato faz com que nossas atitudes diante de Deus sejam extravagantes. Os amém estão muito fracos hoje à noite. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando você reconhecer verdadeiramente Deus na sua vida, o que Ele já fez, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer, você não vai querer trazer um perfumezinho do Paraguai para Ele, não. De 20 centavos. Algo que não lhe custe nada. Que nem faça diferença na sua vida. Você vai querer trazer o melhor que você pode oferecer para Ele. Excelência não é você dar o que você não pode. Isso é ignorância, burrice. Excelência é você dar o melhor que você pode dar. Que está no seu coração. Que é fruto de um reconhecimento do que Deus já fez na sua vida. Amém, amados? Seu melhor perfume, sua melhor roupa, deve honrar Jesus. Não, eu vou honrar um vizinho macumbeiro, assim, um vizinho que não tem nada a ver com Deus. Vai fazer uma festinha e eu vou, pastor, botar o meu melhor perfume para ir numa festa que nem tem Jesus. Seu melhor tem que ser para Jesus. Para quem te salvou. Para quem te curou. Para quem salvou a sua família. Para quem enviou a sua palavra, te libertou. Amém, amados?
Aleluia. Tem crentes que estão com muita facilidade de ouvir o politicamente correto e com grande dificuldade de ouvir o que o Espírito Santo está falando à igreja. Lá em Apocalipse ele fala várias vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não o que a Rede Globo está dizendo todo dia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sempre ouvindo Deus significa sempre frutificando. Sempre ouvindo Deus significa sempre dando passos corretos. Sempre ouvindo Deus significa sempre andando no caminho certo, amados. Nós não somos a igreja do politicamente correto. Nós não vivemos para dar uma satisfação para o mundo. Nós vivemos para agradar a Deus. Existem atitudes suas que, se forem tomadas no Espírito, pessoas vão olhar para você e falar como Judas: para que tudo isso? Para que esse negócio ficar correndo na igreja? Para que esse exagero todo? Para que tudo isso? Para que dar o seu carro na igreja? Só quer se exibir, só quer se mostrar. Deixa eu perguntar para você. Se você estivesse nesse dia aqui, dia de festa, Lázaro estava na mesa. Um tempo atrás ele estava sepultado. Agora ele está na mesa, testificando que Deus vive, que Deus é real, que Deus opera, que Deus cura, que Deus salva. Se você estivesse lá naquele dia, você iria ficar mais empolgado com o testemunho da irmã Maria ou com as palavras de Judas Iscariotes? Quem, falando para você, atrai mais sua atenção? Judas, que disse assim: que desperdício, que absurdo. Para que tudo isso? Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários? O valor de um ano inteiro de trabalho. Pensa aí, seu salário, o ano inteiro, você lançar aos pés de Jesus. Você acha isso um absurdo também? Você acha que isso também seria uma coisa tipo sem sentido? Politicamente correto é o que Judas falou. Deveria se vender esse perfume, pegar o valor e dar para os pobres. Agora, eu não quero fazer uma analogia em não se dar nada para os pobres, porque cuidar dos pobres é uma missão de todos nós. Amém? Dar esmolas, ajudar o pobre, ajudar o necessitado, isso é de qualquer filho de Deus que tem o amor de Deus no seu coração. Não me entenda mal hoje à noite. Amém? Mas, quando o assunto é celebrar o que Deus está fazendo na sua vida, você precisa dar vazão ao Espírito de Deus. Nem sempre o Espírito Santo vai concordar com a nossa lógica. A nossa lógica diz assim: guarde e retenha. O Espírito Santo vai dizer assim: dê o seu melhor. Porque o Espírito Santo sabe que quando você dá, quando você semeia, quando você compartilha, celebrando o que Deus está fazendo na sua vida, é você quem mais será abençoado. E lá em Atos 20, 35, Paulo, lembrando as palavras de Jesus, ele disse: olha, melhor coisa é dar do que receber. Vocês estão aqui? Aleluia. De forma, amados, que não importa qual seja o momento da nossa vida, não importa se estamos vivendo dias normais, dias difíceis, dias de grande tribulação ou dias de grande celebração, a dica de Deus para mim e para você é: viva aos pés de Jesus. Esteja aos pés do Senhor. Estar aos pés de Jesus, você diria assim: pastor, gostei da mensagem, mas não dá, porque Jesus não está mais presente conosco para a gente ficar aos pés dele. O senhor quer dizer que ficar aos pés de Jesus é ficar dentro da igreja? Resposta: não.
O senhor quer dizer que ficar aos pés de Jesus é ter um ministério na igreja? Resposta, não. O senhor quer dizer que estar aos pés de Jesus é não perder nenhum culto na igreja? Resposta, não. Estar aos pés de Jesus é estar envolvido com a palavra de Deus. Com uma atitude de ouvir do Senhor e ter uma vida constante, diária, de oração com o Senhor. Amém, amados? Não corra para tudo, não corra para todos, antes de estar aos pés do Senhor, ouvindo o que Ele tem para você e compartilhando, orando, desenvolvendo uma vida de oração, de consagração e de adoração ao nosso Deus. Vocês estão aqui? Aleluia. Então, a minha oração por vocês, por cada um de vocês, pelos que estão presentes, pelos que não puderam estar hoje à noite aqui, é que nós sejamos uma igreja que vive aos pés do Senhor Jesus. Uma igreja de oração. Uma igreja de consagração. Uma igreja que ama verdadeiramente ao Senhor. Que podem falar mal de nós, mas o nosso maior desejo é agradar ao Senhor. Podem nos perseguir, podem nos criticar, sem problemas, mas que o nosso desejo maior seja estar aos pés do Senhor, ouvindo seus ensinamentos, não perdendo nada que Ele tem para nós. Seja Ele falando conosco no nosso quarto, quando estivermos orando ao nosso Pai Celestial, seja em um culto como esse, quando Ele estiver falando ao nosso coração, que a sua atitude na igreja, no seu quarto, onde quer que você esteja se envolvendo com Deus, sempre seja de estar aos pés de Jesus. Nunca com o nariz empinado, nunca querendo determinar para Deus como vai ser, nunca querendo se exaltar, se vangloriar, nunca sendo soberbo, arrogante. Não, eu faço da minha vida o que eu quiser. Se eu quiser estar num culto como esse, falando mal de alguém, eu falo. Que nunca seja essa a nossa atitude. Que nunca seja o nosso coração estar desligados quando Deus está buscando alcançar os nossos corações. Vocês estão comigo? Pastor, o que o Senhor quer para essa igreja? Que nós sejamos uma igreja que vive aos pés de Jesus. Aleluia. Dando frutos para Deus. Tendo um bom testemunho na nossa casa. Tendo um bom testemunho com os nossos filhos. Tendo um bom testemunho no nosso casamento. Amém, amados? Vida de vitória, amados. A verdadeira vitória de um crente não é ele se exibir, não é ele ter uma linda pregação, não é ele enriquecer. A verdadeira vitória de um crente é ele florescer, porque vive aos pés do Senhor Jesus. Tudo que você ganhar na sua vida, todos os aplausos do mundo, se você ganhar isso fora de estar aos pés de Jesus, não tem valor. Os aplausos dos homens trazem orgulho e soberba, mas a aprovação de Deus gera um coração humilde e quebrantado. Queira viver aos pés de Jesus. Queira ter um coração quebrantado na presença de Deus. Queira, nos dias normais, nos dias difíceis, nos dias de alegria, estar aos pés de Jesus. Amém? Glória a Deus.